Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sua família também. A tia também. Graças a Deus. Saudade de vocês, né? Da escola, de estarmos juntos. Bom, hoje nós vamos falar sobre o conto. Você sabe o que é o conto? Conto é um gênero literário que contém narração, geralmente é de ficção, e são histórias muito contadas para as crianças. Apesar de serem menores, possuem início, meio e fim, e têm a presença de um narrador. Os contos passaram a existir há muitos séculos atrás. Antes eram apenas falados e não escritos. Os gregos e os romanos costumavam contar histórias para o povo em noites de lua cheia. Era muito comum que os contos fossem baseados em lendas orientais antigas ou parábolas bíblicas. Depois, passou a existir novelas medievais italianas, como as fábulas francesas de Esopo e La Fontaine, até que chegaram os livros, que são as formas às quais conhecemos os contos atualmente. Então passaram a surgir as classificações por nacionalidade ou gênero. Gente, então o conto, ele antes era somente oral, passou depois a ser também escritos. A característica do conto. O tamanho do conto é a sua principal característica. Isso porque geralmente são menores. Apesar disso, o enredo é completo, ou seja, possui início, meio e fim. O clímax, que é visto como o momento mais importante da história. No conto, a quantidade de personagens é menor, por isso é melhor para o memorizar. Olha só, gente, o conto é uma narrativa, tá? Ele é escrita como uma narrativa mesmo. Então, ele tem os elementos de uma narração. Quais são eles? Vamos lembrar? Primeiro, o narrador, né? O narrador pode ser personagem ou observador. Depois tem o quê? Lembra não? Tempo, espaço, né? Isso vão aparecer onde? Na parte introdutória. A introdução é que vai ter, né, os elementos da narrativa. Já quando você vem para o desenvolvimento, o que acontece? Aparece as ações, são os fatos, né, entre os personagens. E esses fatos vão dar início a um conflito, né, geralmente um problema que acontece, né? E esse conflito ele chega a um ponto máximo, ou seja, fica bastante tenso. Essa parte que fica mais tensa é o que? É o clímax, tá? O clímax é onde fica mais tenso o conflito. E daí parte para a conclusão, que seria a solução desse problema, desse conflito. Então, a mesma coisa acontece no conto, tá? Com algumas divergências do espaço, né? Do tempo, como aqui está mostrando, né? Porque tem tipos de contos, tá? Olha esse aqui, ó. Devido à diversidade de formas com as quais um conto pode ser construído, é comum encontrarmos subdivisões desse tipo de texto. Nesse sentido, veja duas subcategorias do gênero a seguir. Então, vamos ver o conto fantástico.
pode ser definido como aquele em que o enredo apresenta situações inexplicáveis, segundo as leis que regem a realidade. Nesse tipo de narrativa, o acontecimento sobrenatural está sempre presente. Por exemplo, no conto O Pirotécnico Zacarias, de Murilo Rubião, o narrador é atropelado e morre. Em seguida, ouve aqueles que o mataram discutir o destino do seu corpo e então protesta. Mas aquele seria um dos poucos desfechos que não me interessavam. Ficar jogado em um buraco, no meio das pedras e ervas, tornava-se para mim uma ideia insuportável. E ainda o meu corpo poderia, ao rolar pelo barranco abaixo, ficar escondido entre vegetação, terra e pedregulhos. Se tal acontecesse, jamais seria descoberto no seu improvisado túmulo. E o meu nome não ocuparia as manchetes dos jornais. Não, eles não podiam roubar-me nem que fosse um pequeno necrológico no principal matutino da cidade. Precisava agir rápido e decidiu. Alto lá, também quero ser ouvido. Bom, gente, isso aí é a parte de uma história, né, do Zacarias. Esse é um conto fantástico porque acontece coisas sobrenaturais, né? Uma pessoa morta não vai decidir mais nada da vida dela, né? Então, não é só isso. Tem o conto fantástico, tem também outras maneiras também que já viraram outros viraram filmes, né? Como o filme daquele rapaz, né? Que tinha seus amigos, vivia sempre fazendo aventuras. É o sétimo. Ih, gente, agora deu branco do filme. Eu vou lembrar daqui a pouquinho. Olha só. Esses filmes, ou livros, né, sobrenaturais, eles trazem uma história sempre. Vai ser uma história que é fora da realidade, tá? Eles não têm assim, não está preso a nenhuma realidade, é uma realidade fantástica. É como se aparecesse um pouco com um conto maravilhoso, tá? Mas esse conto fantástico, ele é mais ainda, porque exige, são coisas extraordinárias que acontecem, sobrenaturais, tá? Então é mais, por exemplo, o tempo dele, né? Não é o cronológico, é um tempo que acontece no futuro ou pode acontecer no passado, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Sabe-se que é impossível alguém morrer em seguida protestar sobre qualquer coisa. Por isso, é impossível considerar essa narrativa como um conto fantástico. Para saber mais sobre ela, leia Conto Fantástico. Por isso é possível, né, considerar, desculpa. Bom, então, a gente já falou sobre o conto fantástico, né? Agora tem o conto de fadas. Os contos de fadas, né, vocês já conhecem, né? Que já são velhos conhecidos da infância, são gêneros medievais que ainda fazem muito sucesso. Por definição, esse tipo de narrativa tem personagens folclóricos, tais como fadas, gnômonos, animais personificados. Além disso, é comum que esse tipo de conto apresente um fundo moral claro e por isso ter certo caráter didático. Para saber mais, leia História do Conto de Fadas. História de Conto de Fadas vocês já conhecem, né? Que são
são coisas assim que a gente já vê muito, né? Ouve muito desde a nossa infância, que a nossa mãe nos conta, ou alguém, ou a vovó, né? Então já é uma coisa que a gente vê mais, né? Agora, o fantástico, né? Lembra que eu estava falando do filme? Olha só, o Harry Potter, né? Harry Potter foram livros, né? Que teve contando sobre esse menino, né? E isso foi, depois virou o cinema, né? Um cinema, filmes. Mas acontece que esse era o quê? Fantástico. O Harry Potter, é o filme que eu estava querendo lembrar para vocês. Vocês veem ali só coisas fantásticas, coisas que não sobrenaturais e que não existem, né? E o conto de fadas são coisas mais ligadas a personagens folclóricos, né? Como fadas, gnomos, animais, né? Tipo aquele unicórnio, né? E tem outros tipos de contos, tá bom? Dependendo da temática explorada, há diversos tipos de contos da qual se destacam. Tem o conto realistas, são contos mais sobre a sociedade social, tá? Contos populares, contos fantásticos, contos de terror, contos de humor, contos infantis, contos psicológicos e contos de fadas, tá? É só para vocês saberem que não tem só o conto de fada, né, um conto maravilhoso e o conto fantástico, tá? Elementos do conto. A estrutura do conto é baseada nos elementos fundamentais da tipologia narrativa, como eu já havia falado, né? Nesse sentido, o gênero textual em questão devem ter os personagens, né? Esse elemento corresponde aos seres que executam e sofrem ações durante o enredo das narrativas. Nesse sentido, podem ser personagens tanto seres humanos quanto outros seres viventes, tais quais animais, plantas ou até objetos humanizados. Nós temos o narrador. O narrador é aquele que conta a história ao leitor. Possui tipos, conforme se explica a seguir. O narrador em primeira pessoa, também conhecido como narrador personagem, é aquele que participa do enredo que narra. Os verbos utilizados são flexionados na primeira pessoa do discurso. Narrador observador não participa da história, é alguém externo a ela, desconhecido das personagens, relevante ao conflito. Os verbos usados são flexionados na terceira pessoa do discurso. É importante dizer, esse narrador conta apenas o que vê, desconhecendo o futuro ou o pensamento dos personagens. E temos também o tempo, né? O tempo designa o que se passa na narrativa, sendo classificado em tempo cronológico e tempo psicológico. O cronológico é aquele que a gente está habituado já a ver, que é manhã, né? Tarde, noite, madrugada, né? E ontem, hoje, amanhã, ano passado, semana que vem. Esses são os tempos o quê? Cronológico. Agora, o psicológico é um tempo que acontece na nossa lembrança. Se a gente for escrever, por exemplo, quando eu tinha 6 anos de idade, eu estava brincando com meu primo e de repente ele caiu dentro de um buraco. Então, isso é um tempo cronológico, é um tempo da tua lembrança, tá? É psicológico, porque está lá na sua lembrança, ok? O enredo, né, é definido como a sequência das ações que compõem a história.
é o enredo que traz movimento para o gênero narrativo. Um enredo que vai, né? É a ação, é o mover dos personagens, um falando com o outro, o conflito que vem, ó. O conflito pode ser definido com a situação, problema, vivenciada pelos personagens em uma narrativa. No caso do conto, por ser um gênero curto, o conflito costuma ser único. Então, ele já está dizendo o quê? Que tem o conflito, talvez não chegue nenhum clímax, né? E já vá para a conclusão, que é o fechamento, né, da história, resolvendo o conflito. A estrutura do conto. A estrutura do conto é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Sua estrutura está dividida em 3 partes: introdução, apresentação da ação que será desenvolvida. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do local, tempo, personagem, do acontecimento. Desenvolvimento, formado em grande parte pelo diálogo das personagens. Aqui se desenrola o desenvolvimento da ação. O clímax, então. Encerramento da narrativa com desfecho surpreendente. De acordo com a estrutura básica narrativa, introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, o conto, por ser uma narrativa mais breve, parte do desenvolvimento para o clímax, ou seja, para o momento final de desfecho, chamado de epílogo, onde geralmente surge o ponto mais alto de tensão do drama, o clímax. Então, é o que eu estava falando, ele já não vai ter um desenvolvimento para ter conflito e clímax, vai partir para o final, no desfecho. E no desfecho já se dá ali a resolução do problema, né? E aparece, né, o clímax, que é o ponto mais tenso, né? E ali termina. Eles dão um nome, né, do conto, né, do final, né, ou seja, da conclusão, de epílogo, tá? Bom, vamos lá. Desculpa. Olha só, é que eu pensei que não tivesse colocado o exercício nessa ordem, tá bom, certinho. Fazer a interpretação do texto no caderno. Faça com capa, data, seu nome, série e disciplina. Gente, olha só. Eu vou pedir para vocês, por favor, faz essa capinha no caderno, tá? Para eu saber de quem é a data e de quem é. Por favor, tá? E a série. Porque muitos alunos às vezes me mandam. Não, olha, não vou dizer que são muitos alunos, não, tá? Ainda tem gente faltando mandar exercício para mim. Que mandam sem ter o nome. E aí eu fico sem saber, porque não dá para eu saber se é do Guimarães ou se é do Barroso. Fica difícil. Gabrielzinho, ele coloca o nome dele ali. Eu sempre vejo. Agora, é difícil, gente, tá? Então, me ajuda, coloca o nome, bota a data, o nome, tá? E a série, tá? Então, olha só. Aqui nós temos um conto, né? Que é o Livro Mágico. É um conto fantástico, tá bom? Que vocês vão ler. E depois, olha lá, vocês vão... Isso aqui vocês estão lendo ainda... responder, ó, no seu caderno, tá? Coloca para mim, por favor, as perguntinhas, tá? Resposta direitinho. Ó, não tem muito o que explicar. Aqui, o que conta a história
Onde acontece o conflito, copia o texto, né? Onde está o conflito, você já sabe que é no desenvolvimento. Então você vai lá no desenvolvimento e procura onde é que o que aconteceu e coloca aqui na resposta. E coloca entre aspas, tá? Que está falando de um texto, né? De uma coisa que não é sua. Copie o clímax da narrativa, ou seja, a parte mais tensa da história. Então você vai copiar a parte mais tensa, né? E vocês vão colocar aspas, tá? Abre aspas, fecha aspas. E por que a letra W sentia-se triste? Tá bom, meus amores? Olha, não deixa de enviar o exercício para mim, por favor, tá? Como eu pedi, com capinha, pode ser no caderno, lógico, mas faz ali a capinha para saber o nome, tá? A série, a data, tá bom? E tomara em breve logo a gente se veja. Poxa, porque é bastante tempo longe, né? Saudade de vocês, tá bom? Então tá, olha. Um beijo grande, fica com Deus.